Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de maio de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É um prazer enorme poder abrir a Bíblia com os irmãos e podermos meditar nela. Nós vamos pedir nesse momento a orientação do Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, nos dê capacidade para compreender a Sua palavra. Vamos orar? Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos bendizer o Senhor por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pelo privilégio, meu Deus, que temos de servir ao Senhor, sermos contados entre os teus filhos, pela bênção que é podermos ter nas mãos a tua palavra e meditar nela. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, nos conduza agora, para que tudo que venhamos a fazer aqui, cada um dos nossos pensamentos, possam ser oriundos da tua palavra e submissos a Ele, possamos, meu Deus, encontrar orientação para a nossa vida. Nós te rogamos isso, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos meditar hoje do versículo de número 11 ao versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 11 a 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais esplendente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto que apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam da remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Irmãos, o encontro com Cristo é algo marcante. Não é possível defini-lo como simplesmente uma iluminação especial, de certa maneira. Ele tem muito mais coisas abrangentes ao redor. Encontrar Cristo, meus irmãos, é uma percepção concreta. Não é simplesmente um deslumbrar filosófico, idealista, mas é algo que muda realmente a vida da pessoa. Nesse sentido, todos aqueles que se encontraram com Cristo sabem exatamente para onde o Senhor está os guiando, mas aqueles que ainda não se encontraram se perdem no meio do processo e não conseguem entender como funciona esse chamado. É sobre o chamado de Cristo aqui no texto e as consequências desse chamado que o Senhor está nos convocando a pensar hoje. Esse encontro com o Senhor nos produz agora uma convicção plena que nos faz viver e existir em nome desse encontro. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está preso na cidade de Cesareia. Ele foi preso em Jerusalém, conduzido até Cesareia por Félix. E agora Félix manteve Paulo preso por 2 anos, na intenção de receber alguma propina, não conseguiu.
Chegou agora, por indicação do imperador, um homem chamado Festo. Festo, ao contrário de Félix, que tinha intenção financeira, Festo tem uma intenção política. Ele quer agradar os judeus, porque ele está começando a sua governança ali na região, e por isso ele propõe mandar Paulo para Jerusalém para ser julgado lá. Paulo, sabendo da artimanha que existia para matá-lo no caminho, resolveu recorrer a César. É nesse contexto de recorrer a César que Festo agora está com um problema. Ele precisa dar uma justificativa do envio, ele precisa formular uma queixa contra Paulo para explicar para o imperador por que Paulo está lá na frente dele e do que ele está sendo julgado. Mas Festo não entende direito o que estava acontecendo, mas por a providência veio visitá-lo naquela época o rei Agripa junto com a sua irmã e ao mesmo tempo parece que amante, nós não sabemos ao certo. Ele vem visitar, e ele, por ser um descendente de Herodes, ele era bisneto de Herodes, o grande lá atrás, aquele que tentou matar Jesus aí quando ainda criança. Ele é neto daquele que julgou a Jesus. Então ele conhece todos esses trames lá atrás, desse processo todo que se encaminhou até agora. E o que vai acontecer é que Festo vai pedir ajuda de Agripa para, de alguma maneira, formular um pensamento e definir o que vai dizer para o imperador. Com base nisso, eles organizam uma audiência, não é um julgamento, porque Paulo não pode mais ser julgado. E por isso mesmo Paulo tem liberdade, porque Paulo vai falar sozinho, sem acusação, sem ninguém para interrompê-lo. Eles organizam uma pompa imensa, o rei está vestido de roupas reais, toda a corte está presente. É uma oportunidade incrível que Paulo está tendo de pregar o evangelho para essas pessoas agora, grandes e pequenos, como ele mesmo vai dizer aqui. E é justamente isso que Paulo faz. Paulo prega o evangelho. Paulo começa falando, no início do seu discurso, de uma maneira muito eloquente, muito respeitosa, com uma linguagem muito rebuscada, de como foi a vida dele no passado. De que os judeus já o conheciam desde sempre. E de como Paulo era sempre um homem fiel às tradições judaicas, e eles não podiam negar isso, porque Paulo viveu a vida dele inteira ali em Jerusalém. E foi nesse contexto de surgimento do cristianismo que Paulo se apresenta como perseguidor, que nós vimos aí nos versículos 10 e 11. Nós vimos isso na semana passada. Paulo vai dizer que se lançava alguns irmãos nas prisões, versículo número 10, dava o voto para matá-los, versículo número 10, castigava alguns por todas as sinagogas, versículo número 11, e enfurecido ia por cidades estranhas, perseguindo esses irmãos. Cada um desses atos de Paulo são muito bem documentados no livro de Atos. Nós vimos bem isso, e de como Paulo se tornou conhecido na região pelo seu zelo, pelo seu desejo de sufocar a religião cristã que estava surgindo naquele momento. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, como o plano do Senhor mudou tudo de uma hora para outra. E o texto vai nos dar agora, nesse parte final do discurso de Paulo, algumas fases com relação a esse encontro de Paulo com Cristo. E vamos ver como tudo muda a partir justamente desse encontro especial. O texto nos dá 4 fases aqui de forma muito clara. Primeiramente, a fase anterior, quando Paulo ainda é um perseguidor, a vida antiga dele. Um segundo momento, onde Paulo vai encontrar com Cristo e toda a conversa que Paulo vai ter com Cristo. Um terceiro momento, a missão que Deus dá para Paulo. E um último momento, Paulo já como pregador e a sua mensagem pregada aos ouvintes. Vamos ver cada uma dessas fases aqui de como todo esse processo se desenrolou de encontro com Cristo. Primeiramente, a fase anterior, a vida antiga de Paulo, perseguidor e cego. Versículo número 11 diz que Paulo ele ia por todos os cantos castigando, obrigando alguns a blasfemar, e de cidade em cidade ia perseguindo. É essa situação em que Paulo se encontrava, um perseguidor. Ele diz que fazia isso para encerrar os santos na prisão, versículo número 10, e para dar o voto na morte. Então, o que significa que Paulo vivenciou não só a morte de Estevão, mas, ao que tudo indica, a morte de mais gente. Por isso mesmo, Paulo vai nos colocar aí no versículo número 12, que era com esse intuito que ele quis expandir a perseguição.
veja que pela cegueira com a qual ele vivia, ele diz assim, versículo 12, com este intuito, que intuito? Os do versículo 10 e versículo 11, encerrar em prisão, dar voto para matar, castigar, obrigar a blasfemar e ir de cidade em cidade. Era isso que Paulo estava fazendo. E Paulo diz assim, agora diz então, versículo número 12, com este intuito, ou seja, com o intuito de prender, castigar, matar, eu parti para Damasco. Ele está dizendo que ele está expandindo o raio de atuação dele como perseguidor. Notem, meus irmãos, que a vida anterior de Paulo era de uma proporção de ódio contra Cristo e contra a sua igreja absurda. Ele diz, e tudo isso os judeus conhecem muito bem, porque Paulo fazia parte desse grupo aí que era tão zeloso. Mas é interessante ver que Paulo quer provar não só que ele fazia isso, mas que ele não estava fazendo isso solto. Na verdade, ele estava debaixo de ordens. Por isso ele vai usar dois termos legais para isso. Ele diz, versículo número 12, levando autorização dos principais sacerdotes. Então ele está dizendo, eu não fui simplesmente por vontade própria, os principais sacerdotes estavam de acordo. Quando Paulo fala de principais sacerdotes, ele está falando da família sacerdotal. Família sacerdotal, inclusive, que Agripa conhecia muito bem, porque era dessa família que o Agripa indicava o sumo sacerdote. Então ele conhecia muito bem, eles eram a família do sacerdote que estava me comissionando, então estava sob a autoridade do próprio sumo sacerdote. E não só isso, ele usa uma segunda palavra que é, eu fui comissionado. Eu estava autorizado e comissionado, da ideia de um papel legal que Paulo estava fazendo. Então, meus irmãos, a cegueira de Paulo levou Paulo a perseguir esses irmãos e se juntar aos fariseus, se juntar aos sacerdotes da época para perseguir a igreja. Veja que ponto a cegueira pode chegar, a cegueira espiritual pode chegar. Alguém pode se tornar perseguidor da igreja tão ferrenho, como no caso de Paulo aqui, jurando que estava servindo a Deus nesse processo. Pessoas que achavam que estavam servindo ao Senhor ao matar os filhos do Senhor. Paulo diz, era essa a minha vida, um zelo louco, sem conhecimento, um pecado de dureza do coração que me levou a perseguir o povo de Deus, povo que Paulo chama de santos, no versículo de número 10. Paulo reconhece que o que ele fez nessa primeira fase da vida dele foi errada. Nesse sentido, nós vemos uma segunda fase na vida de Paulo nesse encontro, que é justamente o encontro transformador, versículos 13 a 15. Antes, na vida antiga, perseguidor e cego, com coração duro. Agora, meus irmãos, tudo muda a partir do encontro dele com Cristo. No versículo número 13 a 15, Paulo vai relatar de novo o encontro que ele teve no caminho para Damasco. Mas ele vai acrescentar uma outra informação que ele não tinha dado antes. Talvez antes não deu por tempo, pelas condições ou por causa da forma como estavam tratando, e que agora ele tem mais condições, que ele pode ser mais amplo. Por isso ele vai acrescentar algumas coisas aqui. Vejamos o que ele diz. Primeiro, que estava indo a caminho de Damasco, versículo número 13, e uma luz, ele viu uma luz do céu mais resplandecente que o sol. Era meio-dia, meus irmãos. Você tem uma ideia, um sol de rachar aquele, no meio de uma região com poucas árvores, o texto nos diz que ele viu uma luz que era mais forte do que a própria luz do sol. Daí você tira o nível de intensidade dessa luz. O texto nos diz que quando ele viu essa luz brilhou ao redor dele, e ele acrescenta que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então não foi só uma coisa que Paulo viu, tá vendo? Não foi uma visão dele, foi todos os que estavam presentes viram. Significa dizer que todos os que estavam com ele eram testemunhas do que viram. Então todos viram a luz. O Paulo vai dizer disse antes que eles não entenderam a voz, mas que eles têm ouvido. E agora se explica por que eles não entenderam o versículo número 14. O texto diz, e caindo todos nós por terra. Isso aqui é interessante porque não foi só Paulo que caiu, toda a comitiva que ia com Paulo caiu também. Isso é uma coisa nova que Paulo está acrescentando aqui. Ele diz que ouviu então uma voz que falava com ele em língua hebraica. Isso pode significar o motivo pelo qual as pessoas não entenderam, porque eles não falavam hebraico. Eles falavam outra língua chamada aramaico naquela época, e hebraico ficava muito mais restrito entre os estudiosos da Bíblia, os sacerdotes por ali. Paulo conhecia hebraico justamente por causa dos seus estudos. Então, quem fala com Paulo fala em hebraico, dando uma indicação clara que tudo que vai acontecer agora tem conexões com o Antigo Testamento.
É interessante que Paulo vai sacando as palavras agora para mostrar exatamente como Cristo estava usando as mesmas terminologias, a mesma forma de lidar como o Antigo Testamento. Primeiro, citando o nome duas vezes, Saulo, Saulo. Isso é uma coisa muito típica do Antigo Testamento. Nós vamos ver o Senhor chamando Samuel, por exemplo, e sempre tem a ideia de chamar duas vezes essa convocação. Segundo, por ser em hebraico, o termo usado é Saulo. Às vezes as pessoas acham que ele mudou de nome. Na verdade, ele não muda de nome. Um é o nome grego, outro é o nome hebraico. O nome hebraico dele é Saul, Saulo. E foi assim que ele foi chamado, com o nome dele em hebraico. Uma clara indicação de que esse que fala com ele fala hebraico, como falava no Antigo Testamento. Aí vem a palavra, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante porque a gente já debateu esse assunto, que é perseguir a igreja de Cristo era perseguir o próprio Cristo. Em meio a essa luz que apareceu, Paulo encontra um Cristo a quem ele estava perseguindo. Mas agora Paulo acrescenta uma informação que nós não tínhamos lá de trás ainda dentro das histórias dele, que foi uma frase extra que Jesus falou. Ele diz assim, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que ele quer dizer com recalcitrar contra aguilhões? Aqui é um provérbio, um ditado popular, retirado do meio rural. Existia o carro de boi, e o boi era preso à frente do carro para puxar o carro, e eles usavam uma vara comprida com ponta para espetar o boi e assim dar ao boi a direção. Então eles iam espetando de um lado, espetando do outro, e espetando mesmo com força para manter o boi sob controle. E ele mostra uma coisa interessante, que era, quanto mais o boi resiste, daí a imagem de recalcitrar, que era a imagem dele quando ele ficava dando chutes, quando ele ficava dando coices no carro de boi, no próprio dono. A ideia era, de que adianta você ficar dando coices se você vai ser mais espetado ainda por estar dando coice? Então era uma matemática bem simples. Quanto mais o animal resistisse aos comandos do dono, mais ele próprio ia sofrer. Então não fazia sentido. E logo o próprio animal entendia isso. O próprio animal entendia que quanto mais ele resistia, mais ele sofria. E aí então ele era domado, que era parar de resistir aos comandos que o seu dono estava dando. É isso que Jesus está dizendo aqui com todas as letras. Jesus está dizendo, até quando você vai resistir e trazer sobre esse sofrimento? Se um animal entende que quanto mais ele resiste, mais ele apanha, por que você vai continuar resistindo para apanhar? Então não faz isso. Não faz isso. Em outras palavras, está dizendo, você precisa se render e ser domado. Vem a pergunta-chave aqui nessa conversa, que é, quem és tu, Senhor? A pergunta de Paulo é pertinente, porque ele ouve uma voz, mas não sabe de quem é. E aí vem então a resposta, versículo número 15, eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa magnífica, meus irmãos, esse encontro. Nesse momento, Paulo entendeu uma coisa que durante todo esse tempo ele não tinha entendido, que era, aqueles que seguiam a Cristo estavam realmente seguindo a Deus. E ele agora encontra o Cristo exaltado em glória e nas mesmas proporções do Antigo Testamento, nos mesmos formatos do Antigo Testamento. E finalmente agora ele entendeu, em meio à luz, uma voz, uma conversa, de que ele estava errado, de que ele estava andando no caminho errado. Esse é o grande ponto de mudança, meus irmãos. É o reconhecimento de que estava errado e de que precisa acontecer alguma coisa diferente agora. Nesse ponto, esse encontro mudou completamente a vida de Paulo. Aquele que era perseguidor, aquele que era cego, de coração duro contra a igreja de Cristo, encontra Cristo e descobre com todas as letras que estava errado, descobre que ele estava perseguindo a Cristo e que o que ele estava fazendo era lutar contra o próprio Deus e que isso só ia trazer mais sofrimento para ele. Chegamos então a uma terceira fase desse encontro de Paulo com Cristo, desse encontro com Cristo. Primeira fase, vida antiga, perseguidor, duro de coração, cego. Segunda fase, o encontro em si, luz, uma voz, uma conversa e o descobrimento de que estava completamente equivocado, de que estava completamente errado. Numa terceira fase, um chamado para a missão, versículos de 16 a 18. É interessante porque essa parte é omitida dos outros relatos.
Lá somente é dito que ele fosse para Damasco, que ia encontrar alguém que iria orientá-lo. Mas Paulo vai então dizer que o próprio Cristo já tinha o orientado, dizendo que ia acontecer, e que o que haveria lá em Damasco seria uma complementação disso. Quais foram as palavras de Cristo para Paulo? Interessante porque a linguagem dos versículos de 16 a 18 é uma linguagem típica do Velho Testamento, inclusive selecionando partes de chamado, de convocação a vários profetas. O especial na história de Paulo é que ele não só se converte, mas no instante da sua conversão ele já recebe um chamado missionário. Como é que funciona? Versículo 16 ele diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Nós estamos estudando o texto de Ezequiel, e é interessante que a mesma coisa que Deus diz para Ezequiel: se levante, e o Espírito do Senhor o levanta. A mesma imagem, está vendo? Paulo deveria ficar de pé para poder ouvir o que ele tinha que ouvir. Ele tinha que estar de prontidão para ouvir o que ele tinha que ouvir. Do mesmo jeito que aconteceu com ele, aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Jeremias. E diz mais: porque por isto te apareci. Agora ele vai dizer o motivo pelo qual que veio encontrar com Paulo: para te constituir ministro e testemunha. É interessante essa ideia. Paulo diz: ele aparece para mim, já deu os motivos pelos quais ele está aparecendo. Lembre-se que a conversão e o chamado ministerial de Paulo acontece junto. Paulo diz: primeiro, ele me chamou para ser ministro, para ser esse servo que vai levar a mensagem. Segundo, para ser testemunha. Paulo diz então que a partir desse instante terá uma série de coisas que ele vai saber e ver para torná-lo testemunha. Inclusive isso torna Paulo qualificado para ser um apóstolo. Um apóstolo precisava ver Cristo ressurreto e precisava aprender do próprio Cristo. É tanto que vez ou outra Paulo vai dizer exatamente isso: que recebi do Senhor também vos entreguei. Ele diz isso na carta aos Coríntios. Ele aprendeu do próprio Cristo. Ele diz isso na carta aos Gálatas. O que Cristo está dizendo é: venha, porque agora eu vou te constituir um ministro, um servo para proclamar a mensagem, e você vai ser testemunha, ou seja, você vai ver coisas, você vai conhecer coisas, que você vai falar sobre essas coisas. É tanto que ele diz isso com todas as letras. Tanto as coisas em que me viste, como daquelas das quais ainda aparecerei ainda. O Senhor Jesus diz com todas as letras para Paulo: você vai ser testemunha do que está vendo agora, você vai ser testemunha do que vou fazer aí na frente ainda. E é interessante porque Jesus vai aparecer outras vezes para Paulo. Ele apareceu recentemente, por exemplo, garantindo a Paulo segurança. Então, Jesus vai continuar aparecendo para Paulo. Ele diz: isso vai servir como experiência para que você testifique, diga, testemunhe para as pessoas isso que aconteceu. O próprio Cristo está convocando Paulo agora para se levantar, em segundo lugar, para ser um ministro e testemunha dele. Mas aí vem, meus irmãos, versículo número 17 e 18. Porque no versículo 17 ele vai fazer uma promessa, e no versículo 18 ele vai dar um alvo. Versículo 17 a promessa: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Paulo agora já está sabendo para onde vai. Dois grupos em específicos, judeus e gentios. Mas já sabe também que será perseguido por ambos. Ele já viu que a vida dele vai ser invertida. Mas ao mesmo tempo a promessa está de que ele seria protegido. É interessante que nós vimos isso nas 3 viagens de Paulo. Paulo sempre sendo protegido, mesmo quando passa por açoites e perseguições, mesmo sendo maltratado, quase morrendo, mas nunca morre. Paulo sempre está sendo cuidado, protegido, levado para um canto, para outro, escondido, por causa de Cristo. É Cristo que está fazendo isso por ele. Ele está dizendo: eu vou proteger você. E é interessante porque essa promessa foi reafirmada para Paulo. Quando foi dito a Paulo que Paulo iria para a prisão, ele já sabia que ia passar por tudo isso, mas que o Senhor estaria protegendo ele o tempo inteiro. Ele via essa proteção. Proteção quando levanta Cláudio Lísias para não deixar que ele fosse linchado. Proteção quando instrui Cláudio Lísias informando sobre um complô para matar Paulo e ele consegue ser protegido. Proteção quando mantém sob a guarda de Félix por 2 anos, não dando acesso a ninguém a poder matá-lo. E proteção agora quando Paulo vai ser levado para Roma pelo próprio poder romano protegendo. Então, é o Senhor protegendo, não é Roma protegendo Paulo, é o Senhor protegendo Paulo. Ele diz: eu vou fazer isso com você. E aí vem o alvo que ele tem agora pela frente, versículo 18. Para quê? 2 coisas. Para abrir os olhos e os converteres. Interessante esses 2 conceitos. O alvo que você tem agora é abrir os olhos dessas pessoas
e converter essas pessoas. É interessante essa conversão, porque tem dois aspectos relacionados a ela. E converter eles das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Ele diz, você vai pregar, você vai ser testemunha entre eles, ministro entre gentios e judeus, para que você possa ser luz para eles, porque eles estão na cegueira hoje como você estava. Você vai abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás, do potestade de Satanás para Deus. E aí vem dois pontos interessantes. As pessoas sempre estão nesses dois grupos. Ou elas estão nas trevas ou elas estão na luz. Ou elas estão na potestade de Satanás ou estão debaixo da autoridade de Deus. Não existe meio termo, sempre se está aqui. Por isso ele diz, eu vou levar você para tirar as pessoas daqui para cá. Das trevas para a luz, da potestade de Satanás, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. A fim de quê? Versículo número 18. A fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Todos aqueles que creem em Jesus têm uma herança e são santificados nessa promessa. O que o Senhor Jesus está dizendo para Paulo é que ele agora teria uma missão de abrir os olhos das pessoas, produzir essa conversão que seria guardado por ele, mas nesse processo todo seria por meio da remissão dos pecados e da herança que os santificados possuem por crerem em Cristo. Duas promessas maravilhosas aqui para aqueles que ouvissem a mensagem de Paulo: remissão e herança. Eles receberiam isso. Vejam, meus queridos, que no mesmo instante que nós somos convertidos, nós recebemos também um chamado. Somos convocados da mesma maneira a nos levantar e igualmente como testemunhas pregarmos o evangelho para as pessoas, visando a conversão, a mudança de vida dessas pessoas. Era esse o alvo, abrir os olhos para que eles experimentassem remissão e herança. E a última fase que o texto vai nos falar agora sobre esse encontro de Paulo com Cristo, é Paulo agora já, versículo de número 19 em diante, como um pregador fiel. Esse é o ponto final, o clímax da defesa de Paulo. Versículo número 19 ele diz, pelo que, ó rei Agripa, e de novo ele vai sendo educado, chamando de rei, mas sempre falando em direção ao rei, mesmo que os outros estejam escutando, ele está sendo muito pessoal para com o rei. Ele diz assim, pelo que, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. O rei, à medida que Paulo ia expondo, ele ia fazendo conexões com o Antigo Testamento, porque ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Sabia que a linguagem de Paulo era uma linguagem veterotestamentária, e de que a forma que se apresentou a ele era a mesma forma do Antigo Testamento, e que a visão que ele recebeu de Jesus era a visão do próprio Deus. Por isso mesmo, ele não podia desobedecer. E Paulo diz, então o que eu estou fazendo aqui não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma obediência direta a uma ordem divina. E o que é que Paulo deveria fazer? Pregar o evangelho, convocar as pessoas ao arrependimento e conversão e falar sobre a crença verdadeira na pessoa de Jesus Cristo, que é a partir do versículo de número 20. Ele faz assim, eu não fui desobediente à visão, pelo contrário, anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia. Interessante porque Paulo pregou realmente em Damasco e pregou realmente em Jerusalém. Mas na Judéia, nós não temos história de Paulo pregando na Judéia. Ele não está dizendo que ele saiu pregando para a Judéia, mas que a informação dele, quando chegou em Jerusalém, de que ele tinha se convertido, a própria mensagem da sua conversão se espalhou por toda a região da Judéia. É essa influência da mensagem que ele está colocando aqui. Ele disse, então, de cara, no primeiro momento, eu já obedeci. E realmente, no primeiro sábado, Paulo já estava na sinagoga de Damasco pregando, saindo de lá foi para Jerusalém e já estava pregando também. Então, Paulo não espera, ele é obediente à mensagem realmente de imediato, ele já começa a pregar e consequentemente já começa a ser perseguido. Ele diz assim que pregava tanto aos gentios como aos judeus, e ele pregava que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Acho interessante porque essa era a mensagem de Paulo. Paulo tinha uma mensagem a pregar. Veja, Paulo não prega um evangelho adocicado, com gentilezas. Paulo só tem a mensagem que é a mesma mensagem de João Batista, que é a mesma mensagem que Jesus pregou, que é a mesma mensagem de hoje. O evangelho não mudou, é a mesma mensagem. Qual é o evangelho? Arrepender-se e converter-se. Arrepender é reconhecer o caminho errado para onde você anda, sentir um peso no coração, e converter-se é tomar atitude e voltar atrás
desfazendo, fazendo o contrário do que vinha fazendo. Por isso a expressão final é praticando obras dignas de arrependimento. Arrependimento produz obras, produz mudança de vida. Arrependimento não é um remorso que eu sinto. Arrependimento é uma mudança real de atitude. Paulo, isso foi isso que eu preguei. Eu já iniciei então um processo de pregação, avisando para as pessoas que elas deveriam se arrepender e se converter. E der provas de que estavam arrependidas. Como? Por meio de obras dignas de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Paulo diz, então, foi por isso que eu fui preso. Versículo número 21. Por causa da minha mensagem. Por causa disso, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me. Paulo diz, a prisão e a tentativa de matar-me, não no sentido de uma execução, mas de bater nele até ele morrer. A intenção deles de me matar era justamente porque eu estava obedecendo uma ordem. E a ordem era conclamando eles, tanto judeus como gentios, ao arrependimento, porque a visão que eu tive de Cristo me ordenou isso. Então ele está obedecendo uma ordem dos céus. Ele diz, então eles estão tentando me matar, estão me mantendo preso, porque eu estou obedecendo uma ordem que tem os mesmos formatos das ordens do Antigo Testamento. Por isso os judeus me prenderam, versículo número 21, e aí versículo 22 ele conclui seu pensamento dizendo, mas alcançando o socorro de Deus, olha que interessante, ele disse lá em cima que o próprio Cristo garantiu, versículo 17, de que ele seria livrado, que ele seria socorrido para que não fosse morto pelo povo. Ele diz, mas agora eu tenho provas de que o Senhor está me socorrendo, versículo número 22, a ponto que eu permaneça até o dia de hoje. Paulo, se eu estou vivo até agora, é porque Cristo está mantendo a sua palavra. Então note que isso é uma confirmação a mais de que a palavra que Paulo ouviu é do próprio Deus, já que a mensagem está sendo firmada. Paulo continua sendo guardado. E ele continua fazendo aquilo que o Senhor mandou. Veja, Deus está guardando ele do jeito que prometeu e ele está fazendo aquilo que Deus pediu, testemunhando. E aí Paulo coloca que está testemunhando tanto a grandes quanto a pequenos, porque ele está dizendo, eu testemunho tanto para um soldado, para um trabalhador braçal, como para um rei, como no caso do rei Agripa. Ele diz, eu continuo testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo senão o que profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Diz, a minha mensagem, a minha pregação, não é uma nova pregação. É a mesma pregação que todo bom judeu crê. O judeu crê no Antigo Testamento, aqui personificado na figura dos profetas e de Moisés, da lei e dos profetas. Essa era uma forma resumida de falar. Eles, na verdade, usavam 3 termos. Eles falavam dos profetas, da lei de Moisés e dos salmos. Paulo usa só 2 aqui, ele usa somente os profetas e Moisés, a lei e os profetas. Mas era um resumo do Antigo Testamento, ele está dizendo, o Antigo Testamento todinho falava sobre isso. Ele vai repetir isso ainda na continuação do debate dele com Agripa. Mas ele está dizendo, eu não estou pregando mensagem nova, é a mesma mensagem de antes que Moisés e os profetas já pregavam. Qual era? De que Cristo havia de padecer, que era uma coisa absurda para o judeu pensar em um Messias morrendo. Ele diz, é isso que eu prego, porque eu retiro isso dos profetas, do Antigo Testamento, de onde Paulo tira a ideia de que Cristo haveria de morrer, do Antigo Testamento. Ele diz, a minha mensagem vem toda de lá, eu prego um Cristo que haveria de sofrer, versículo número 23, Isaías claramente mostra isso, de que viria ser o primeiro da ressurreição, ou seja, haveria de morrer e ressuscitar, e aí você tem vários outros textos do Antigo Testamento que falam sobre isso, e ele agora seria, por causa disso, anunciar a luz ao povo e aos gentios. Aqui onde pega a coisa, porque era pregar não só para judeu, mas pregar também para gentio, que é uma coisa que você vai ter o tempo inteiro nos profetas do Antigo Testamento, do Senhor sendo luz para os gentios, por exemplo. Isaías vai falando sobre isso. Onde Cristo haveria de salvar não só os judeus, mas salvar todos, inclusive gentios. Paulo diz, é isso que eu faço. Eu prego sobre Cristo, morto e ressuscitado, para a salvação de judeus e de gentios. Ele agora tem uma fé clara, baseada nas profecias do Antigo Testamento sobre quem é Cristo. Ele prega sobre Cristo, sua obra e a salvação que Cristo proporciona a partir dessa obra. Vejam então, meus irmãos, que Paulo agora apresenta-se como um pregador, e um pregador fiel, que não distorce o texto do Antigo Testamento, que apresenta do jeito que ele recebeu e que está de forma muito clara cumprindo o chamado que o Senhor deu, porque o Senhor também está cumprindo a promessa que tinha feito a ele. Da mesma forma, meus irmãos, o meu e o seu encontro tem essas consequências aqui também. Nesse sentido, nós também temos essas 4 fases. Então, eu preciso avaliar se eu também estou andando nessas 4 fases. Em primeiro lugar, todo convertido tem uma vida pregressa, ruim, má, pecaminosa, que ele precisa abandonar.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, era um perseguidor, coração duro, cego, mas o Senhor transformou. O encontro com Cristo, meus irmãos, deveria nos fazer modificar a maneira antiga de existir, a maneira antiga de viver. Aqueles que têm encontro com Cristo não conseguem viver da mesma maneira que viviam antes. Não conseguem existir na mesma profundidade de pecado que estavam antes. Os seus pecados ainda existirão, mas serão pontuais, não na forma prazerosa como viviam antes. Toda pessoa que vive afundada em seus pecados, em sua cegueira, em sua dureza de coração, não conhece a Deus ainda. Por isso que não é possível pensar em alguém que diga ter um encontro com Cristo e mantenha a vida como era antes, afundada em pecado, envolta em pecados. Por mais que uma pessoa diga que conhece a Jesus e tem a vida do mesmo jeito que era antes, essa pessoa não conhece a Cristo. Essa é a grande avaliação que nós somos chamados a fazer hoje. Eu tenho a mesma vida de antes ou eu tenho sido transformado pelo Senhor nesse encontro que eu tenho com Ele? Se você se encontrou com Cristo, você com certeza pode olhar o passado e dizer que não é mais a mesma pessoa, que você mudou. Se você olha para o passado e ver ainda a mesma pessoa de antes, com as mesmas mágoas, com o mesmo coração duro, com a mesma cegueira espiritual, se o Senhor abre os teus olhos hoje, veja e arrependa-se, porque você ainda não encontrou Cristo como deveria ter encontrado. Segundo aspecto aqui, segunda fase, está relacionado a um próprio encontro com Cristo. O encontro com Cristo, meus irmãos, se dá de forma tão marcante a ponto de que, com certeza, Ele vai nos mostrar a realidade de quem somos. Esse é o grande sinal de um encontro com Cristo. O sinal com Cristo não é emocionalismo barato, não é chororô, não é ter visão, coisa do tipo. O encontro com Cristo me mostra o caminho errado por onde eu estava caminhando. Se você nunca entendeu como você estava errado, se você nunca entendeu o caminho torto que você estava caminhando, se você nunca reconheceu os seus pecados e nunca se entristeceu por eles, nunca se envergonhou pelos pecados praticados, é possível que você nunca tenha encontrado a Cristo. Porque é impossível encontrar a Cristo e não ser tocado diretamente com a realidade de quem você era, dos pecados que você carrega e da gravidade desses pecados que você está levantando. Paulo, naquele dia, caído, soube exatamente o que ele tinha feito, entendeu exatamente onde estava errado e que precisava fazer alguma coisa. Terceira fase, meus irmãos, aponta para nós também. Porque da mesma forma como Paulo foi chamado, uma vez convertido, para a missão, eu e você também somos. Da mesma forma, eu e você somos ministros e testemunhas. Nós somos, meus irmãos, aqueles que veem em primeira mão a salvação que Cristo pode proporcionar. Eu e você somos o modelo para o mundo do que Cristo pode fazer. Eu me reconheço pecador quando encontro com Cristo, mas o próprio Cristo me diz que me salva e que eu deveria dizer às pessoas que ele salva eles também. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo isso, escrevendo a Timóteo, de que ele era um pecador quase irremediável. Ele disse que era o principal, mas que o Senhor o resgatou, que a graça do Senhor o salvou. Eu e você temos uma mensagem para o mundo. Alguém que diz que encontrou Jesus e não tem uma mensagem para o mundo é alguém que não encontrou Jesus. Não é possível, meus irmãos, ter uma posição diferente. Ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Se você encontrou a Cristo, você tem algo a dizer ao mundo. Se Cristo transformou a sua vida, você tem algo a dizer ao mundo. Você não precisa conhecer profundamente teologia, conhecimento bíblico, coisa do tipo. Mas você precisa, no mínimo, saber quem você era e o que Cristo fez por você. Você precisa, no mínimo, saber qual foi a transformação que Cristo proporcionou e que essa transformação que Cristo proporcionou a você está aberta e disponível a qualquer pessoa que bem desejar. Nós temos uma mensagem para proclamar, meus irmãos. Isso nos leva à última fase aqui no texto, que é pregar de forma fiel essa mensagem. A mensagem que nós pregamos não é venha, eu vou te dar um abraço. Não é essa a ideia. Nós não somos, meus irmãos, os propagadores de abraços grátis. Nós somos os proclamadores do Evangelho, que é arrependei-vos e convertei-vos. Nós proclamamos mudança de vida, porque nós proclamamos o encontro com Cristo. A nossa mensagem tem finalidade, mostrar um Cristo morto e ressurreto, Rei sobre todas as coisas, que comanda e ordena que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Os homens precisam saber que estão caminhando nos passos que nós já caminhamos e que eles precisam render-se a Cristo para serem transformados. Eles precisam, em primeiro lugar, se arrepender, saber onde caminharam, eles precisam se converter, mudar o trajeto e mostrar e provar na vida que mudaram. Eles precisam crer em Cristo como Ele realmente é, o Messias encarnado, morto e ressuscitado, que nós pregamos a todos, que nós anunciamos a todos, seja gentil, seja judeu.
O encontro com Cristo, meus irmãos, muda a nossa vida, transforma-nos completamente. O encontro com Cristo nos faz ver quem nós éramos, nos faz exatamente constatar o pecado que estava em nós, nos dá um novo alvo de vida. Pregarmos o Evangelho, vivermos em função desse Evangelho, nos torna pregadores da palavra, conclamando outras pessoas a virem também a arrepender-se. Se você já teve um encontro com Cristo, se espera que você tenha essas fases na sua vida. Se você não teve, o Senhor te convoca hoje a ter esse encontro com Ele. Que você se arrependa dos seus pecados, confesse ao Senhor, rogue a Ele misericórdia e perdão e diga para as pessoas do Cristo que perdoa e que transformou a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos encontrou. Nós que estávamos caminhando, Senhor, sem pensar em Ti. O Senhor nos arrastou e nos envolveu com a sua luz, nos mostrou, Senhor, os erros e pecados nos quais caminhávamos, a gravidade disso diante da sua santidade, nos deu, Senhor, uma nova vida, direcionou-nos para sermos testemunhas ao mundo, nos deu uma mensagem para pregar. Agora ajuda-nos, ó Senhor, a vivenciarmos esse encontro diariamente, para que o nosso coração esteja sempre dedicado ao Senhor em todos os momentos. Nós te rogamos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É sempre uma alegria enorme estar com vocês meditando um pouco na palavra do Senhor. Se você está passando aqui pela primeira vez, não se esquece, se inscreve em nosso canal, aciona lá o sininho das notificações. Assim, sempre que nós estivermos lançando um vídeo, você vai poder acompanhar os estudos da palavra. Aqui nós temos vários livros já com estudos prontos. Você pode passear pelo nosso canal e lá na playlist encontrar uma série de livros com vários sermões e estudos lá. Você pode estudar a Bíblia em casa, acompanhada por nós. Você também pode indicar esse nosso canal para outras pessoas. Então compartilhe esses vídeos, mostre esse vídeo para outras pessoas, parentes, amigos, conhecidos. Manda pelo WhatsApp a mensagem para pessoas que talvez precisem dessas mensagens, para que você possa também ser um proclamador da mensagem do Senhor. E curte o nosso vídeo. Quando você curte, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é interessante, que esse vídeo é importante, que ele deveria mostrar esse vídeo para outras pessoas também. Não para o engrandecimento da Igreja Presbiteriana Largo da Paz, mas para a proclamação do reino de Deus. Se você é aqui de Recife, é nosso convidado, domingo de manhã, escola dominical às 9h30 da manhã, culto escola dominical às 9h30 da manhã e culto à noite às 6 horas da noite. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.